Neste vídeo vamos entender sobre os agentes do Amazon Q. Isso mesmo, o Amazon Q tem agentes, ou seja, verdadeiros assistentes especialistas que podem ajudar você na sua produtividade. E nós vamos conhecer aqui cada um deles, beleza? Então vem comigo. Nós temos aqui 4 agentes principais dentro do Amazon Q. Ou seja, nós temos o agente Dev, o agente Teste, Doc e Review. Só em bater o olho assim, você já sabe que o agente Dev é voltado para desenvolvimento, o agente de teste para testes unitários, de Doc para documentação e Review para revisão de código. Logo abaixo, eu tenho uma tabelinha que mostra o nome do agente, ou seja, o nome do agente, o comando de como a gente digita esse agente no promptzinho do chatzinho do Amazon Q, a especialidade daquele agente e o foco principal daquele agente. Então, ou seja, para a gente poder chamar um agente dentro do Amazon Q no chatzinho, a gente vai digitar barra e o nomezinho do agente, dev, barra, teste e assim por diante. Então, por exemplo, na nossa tabelinha aqui nós temos o dev, ó, beleza? A especialidade dele é desenvolvimento, com foco principal o quê? Em código, arquitetura e implementação. De teste, digita dessa forma, a especialidade dele é teste, teste unitário e assim por diante. De doc, documentação e de review, de revisão de código e segurança e performance. Beleza? Então, esses são os 4 principais agentes que nós temos aqui dentro do Amazon Q. Agora vamos comparar cada um deles para que você possa entender melhor. Ou seja, a comparação entre os agentes, eu posso dizer o quê? Que o foco do agente de dev é implementação, de teste é qualidade, de doc é comunicação, de review é análise. A saída deles, eu posso dizer que de dev é código funcional, de teste é testes automatizados, de doc é documentação, de review são relatórios. A expertise de cada um desses agentes, podemos dizer o quê? Que a expertise de dev, arquitetura, de teste, estratégia de teste, escrita para doc e review, qualidade de código, certo? E como usar cada um deles? Quando usar? Para criar funcionalidades, garantir qualidade, explicar código e melhorar o código no review, certo? Então aqui eu estou dando uma comparação para vocês nessa tabelinha, para que você possa ter a ideia de como usar esse agente e qual faz mais sentido para você, beleza? Agora nós vamos ver cada um desses agentes, a capacidade principal de cada um deles e vamos entender também o uso, como é que a gente usa ele, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui com o agente dev. O agente dev, ou seja, a especialidade dele é código e arquitetura de software. Então, ou seja, qual a capacidade principal dele? Geração de código completo e funcional, criação de estrutura de projeto, implementação de padrão de design, sugestão de arquitetura de software, integração de API com serviços e otimização de algoritmo. Beleza? Exemplos de como a gente usa esse agente. Um exemplo aqui como se fosse para o desenvolvimento de web. Aí você coloca dev, aí digita o seguinte prompt. Cria um API REST com Python. Olha o nome da API, Fast API para gerar produtos, incluindo CRUD completo, com validação de dados e paginação. Ou seja, você está pedindo para ele criar uma API em Python com o nome Fast API, certo? Que seja um CRUD completo, incluir, né, deletar, consultar, certo? Ou seja, ele vai criar essa API para você. Um exemplo de arquitetura de software. Dev, implemente um padrão de repositório para esta unidade, incluindo interface de implementação secreta. Um outro exemplo aqui de integração de serviço. Dev, crie um cliente para integração com a API, incluindo um tratamento de erro automático, né? Então, ou seja, aqui são alguns exemplos que eu estou mostrando a você de algum tema, por exemplo, desenvolvimento, de arquitetura, de integração de serviço, algoritmo e estrutura. Por exemplo, Dev, implante um algoritmo de cache com thread, com Java, com métricas e performance. Ou seja, isso é para que você
tenha em mente que ele tem a capacidade de te ajudar em tudo isso aí. Cara, esses agentes é como se você tivesse um programador sênior ali do teu lado, te ajudando nessa produtividade, beleza? Então vamos entender aqui o próximo agente, o agente teste. O agente teste, a especialidade dele é o quê? A criação e estratégia de testes automatizado. Capacidade principal, testes unitários, criação de MOOCs, teste de performance de carga, ou seja, estratégia de teste para diferentes cenários, ou seja, é um excelente agente que vai te ajudar na tua produtividade e no teste das tuas aplicações, dos teus códigos. Beleza? Muito legal. Como usar? Vamos lá, alguns exemplos aqui que nós temos de como usar esse agente. Para teste unitário, você pode chegar para ele e dizer, o seguinte prompt, /teste, aí crie testes unitários completos para esta classe, use service, incluindo todos os métodos de cenários de erro. Massa, muito bacana. Teste de integração, gere teste de integração para esta API de pagamento, testando o fluxo completo com banco de dados. Cara, isso é sensacional, certo? Então, ou seja, um agente desse vai te ajudar muito na tua produtividade, que a gente sabe que isso dá trabalho, beleza? Próximo agente, o agente de documentação. Cara, isso é muito legal, que nem todo mundo gosta de documentar, né? Então, isso aqui é excelente, esse agente, beleza? Então, ou seja, o foco dele principal é parte de documentação técnica e profissional, certo? Criar arquivo de layout, que regime completo de profissionais, documentação de API, guia de instalação e configuração, documentação de código, tutoriais e exemplos práticos, documentação de arquitetura. Cara, é sensacional esse agente, certo? Isso vai te ajudar bastante na tua produtividade e outra, você não vai ter mais dor de cabeça, trabalho com criar documentações. Boa? Então vamos lá. Um exemplo de como usar. Para o arquivo de README, por exemplo, Doc, cria um README completo para este projeto de React, incluindo instalação, configuração, exemplo de uso e contribuição. Cara, é sensacional. Ou seja, ele vai pegar ali aquele teu código, aquela tua aplicação que tu tem ali e vai pedir através dela, né? Porque ele vai entender aquele contexto que tem ali e aí vai criar essa documentação baseada no prompt que você está pedindo. Outro exemplo aqui de documentação, documentação de API Docs, gere documentação de OpenAPI completa para a REST, para esta API REST, incluindo exemplo de request response. Cara, é muito massa isso, cara, é muito massa. Olha essa outra aqui, outro exemplo, guia técnico. Doc, cria um guia de deploy desta aplicação da AWS SS, incluindo configuração de CI/CD. Cara, ele te dá isso tudinho, sim, mastigado bem bonitinho essa documentação, beleza? Eu digo isso por experiência própria, certo? Eu já uso bastante o Amazon Q, principalmente para a parte de documentação. Documentação de código. Doc, adicione docstring completo para esta função de Python, incluindo um exemplo de uso e tipo. Então, ou seja, esse é um assistente que vai justamente ajudar na sua produtividade relacionada à documentação. Então, esquece problema com documentação. Agora você tem o Amazon Q e tem um agente, certo? Um assistente ali específico para a tarefa de documentação que vai ajudar você nessa tua jornada aí, beleza? E por último, nós temos o review, que é um agente de código, né? Análise e revisão de código profundo, muito massa, certo? A gente vai até ver com os exemplos de como usar. Por exemplo, capacidade principal dele é análise de qualidade de código, detecção de bugs e vulnerabilidades, sugestão de performance, verificação de melhorias e práticas, cara, refatorização e otimização. É sensacional esse agente. É como se você tivesse ali um programador sênior aqui sentado do teu lado, revisando esse código contigo, certo? Refatorando ali, ver se está realmente tudo ok. Cara, é muito massa. Isso vai acelerar muito, muito a tua produtividade, vai te dar cada vez mais segurança aí e muito mais produtividade no seu dia a dia. Exemplo de uso, análise de segurança. Review, analisa o código de vulnerabilidade e segurança, especialmente SQL Inject. Olha só, que legal, cara. Ele vai analisar o teu código, certo? Buscando justamente foco nessa tecnologia aqui, nesse SQL Inject. De performance, revise esta função que processa grandes volumes de dados e sugira otimização de performance. Ele te ajuda justamente nisso. Revisar e sugerir performance naquilo ali. De qualidade,
Review, analise este módulo do Python e sugira melhoria para esse código. Arquitetura e review. Review, avalie a arquitetura de microserviço e identifique os possíveis pontos de falhas e melhorias. Cara, é sensacional. É como se você, como eu falei, é como se você tivesse ali um programador sênior ali do teu lado, certo? Te ajudando ali, revisando esse teu código ali. Massa, né? Então aí, para finalizar, nós temos aqui as dicas, certo? Algumas dicas avançadas de como justamente você usar os seus prompts para que você possa obter as respostas cada vez mais assertivas, que faça sentido para aquilo que você está buscando. Beleza? Então vem aqui a dica número 1, ou seja específico e contextual. O que é que eu quero dizer com isso? Se você chegar lá no chat GPT, ou no Amazon Q ali, no chatzinho dele, digitar ali no prompt, crie uma API. Ele não vai saber o que é essa API. API de quê? Então a gente tem que ser específico na digitação desse código. Então, por exemplo, cria uma API REST na linguagem Python. O nome da API é Fast API para um sistema de biblioteca, incluindo CRUD, livro. Ou seja, você está dando aqui um contexto maior, falando da tecnologia, falando o nome da sua API, a biblioteca, para um sistema de biblioteca, para criar um arquivo CRUD de livro. Cara, então é isso, você tem que ser específico, certo? E passar o máximo de contexto possível para que você possa justamente obter um bom resultado relacionado ao Amazon Q. Beleza? Dica número 2. Use os agentes em sequências. O que é que eu quero te dizer com isso? Se eu pedir aqui, crie uma função de validação do CPF, logo em seguida você pode fazer o quê? Gere teste para validação de CPF. Ou seja, use os assistentes sempre em sequência. Beleza? Dica número 3, que a gente já falou já algumas vezes antes, né? Forneça contextos relevantes, realmente aquilo que faça sentido. Então, por exemplo, um contexto de produção. Eu estou mandando ele criar um review neste código que será usado para produção, certo? Usuários diários, análise de escalabilidade e performance. Então, aqui eu estou botando no contexto aqui de produção, para que ele possa entender que essa revisão aqui, certo? Nesse código, será para o código para produção. Então, tem que ser cada vez mais específico ali. Beleza? O contexto de equipe. Então, aqui, ó, eu estou pedindo para ele criar uma documentação. Beleza, tu vai criar uma documentação para a equipe. Mas qual o nível dessa equipe? Certo? A equipe é júnior, cara. Então, ou seja, toda a documentação que ele for criar baseada em exemplo de detalhe vai ser para a equipe júnior. Então, é isso que ele pede, que você seja específico e dê contexto relevante para que você possa obter bom resultado. Beleza? Tecnologia, contexto de tecnologia. Então, implante usando a arquitetura hexagonal, ou seja, fale do nome das tecnologias, aquilo que realmente você deseja para que ele possa buscar na sua base de conhecimento e te dar uma resposta realmente cada vez mais assertiva naquilo que você está buscando. Beleza? E 4, combine ferramentas, ou seja, integre ferramentas. Então, você pede teste, cria um teste de React com teste Library, implante o Spring Boot com e Postgres. Então, ou seja, fale justamente das tecnologias. É aquilo que a gente falou no slide anterior, seja específico. Fale o nome da tecnologia, o que você quer integrar, certo? GitHub, GitLab. Então, fale daquilo ali para que ele possa justamente desenvolver algo e montar justamente a integração entre essas ferramentas. Desde a parte de documentação, ou seja, tudo que você deseja ali usar do agente, seja específico, fale das tecnologias e das integrações que você quer realizar entre essas ferramentas. Beleza? E por último, pessoal, realmente para encerrar agora, essa é a quinta dica principal, ou seja, sempre dá uma olhada no código, revisa o código. Não é você pegar ali a resposta que ele te deu ali, baseada no teu prompt, e aí você chegar, já colocar em produção, já colocar para funcionar. Não. Revisa o código, revisa as respostas, veja se está tudo ok, se realmente faz sentido ou não. Certo? Então, essa é justamente a quinta dica. Ou seja, sempre revise o código, revise a saída. O código gerado deve ser revisado antes de ir em produção. Testes devem ser validados com cenários reais. Documentação deve ser atualizada conforme as mudanças. Segurança, que é a prioridade aqui, é número 1 dentro da AWS. Não compartilhe informações sensíveis nos prompts, independente se você esteja usando contas particular, conta privada ou a conta pública, né, do BDID. Cuidado com as informações sensíveis que você coloca dentro dos prompts, beleza? Principalmente se você estiver usando conta gratuita.
Revise o código de vulnerabilidade conhecida. Valide sugestões de segurança com os especialistas. Realmente ver se está tudo correto, né? Faça teste de performance, ou seja, aquilo que eu falei. Não pegue aquele resultado e já se coloque em produção e pronto, não. Teste, valide e veja se realmente aquilo que foi sugerido pelo Amazon Q, certo? Realmente faz sentido para o seu desenvolvimento, para o seu negócio ou não. Beleza? Então, isso aí nós vimos agora os 4 principais agentes do Amazon Q. São verdadeiros assistentes que vão ajudar você na sua produtividade. Beleza? No próximo vídeo a gente vai colocar a mão na massa, na prática, ver na prática realmente o uso de cada um deles. Beleza? Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!